Olá, 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 olá. E hoje eu tô aqui com essa linda, maravilhosa Dani. Olá, olá. Olhar pra onde? Pra lá, olha Eu pra vou olhar mim, pra olha pra cá, lá, vou não olhar olha pra pra cá, mim. vou Faz olhar esse pra jogo cá. aqui, ó. Olá, Olá, olá. Olá. Estamos aqui para mais um bate-papo interativo e trazendo conhecimento. Estou aqui batendo papo com o meu amigo Getúlio. Getúlio é um dos treinadores do Instituto Você. Vocês estão vendo o clima aqui, bolinhas de sabão. Nós estamos aqui no Congresso Mundial de Programação Neurolinguística, Mindfulness, a magia da inteligência emocional. Aqui o que nós estamos falando hoje é de inteligência emocional. São mais de 20 palestrantes falando de inteligência emocional. O Getúlio é um dos treinadores do Instituto, que é treinador de Enneagrama. Getúlio, a gente fala muito de Enneagrama e está muito na moda, a galera gosta do assunto, mas eles não têm ideia do que é Enneagrama. Eu explico, mas não é a minha especialidade. Então vamos lá, vamos para o especialista. O que é Enneagrama? Dá uma definição, o que o Enneagrama pode agregar. Começando pelo, o que é Enneagrama? Olha, Delmar, o Enneagrama é uma tradição antiga que propõe o autoconhecimento para o desenvolvimento e crescimento pessoal. A partir dos anos 60, ele tem sido muito divulgado e aplicado, tanto em grupos quanto em empresas, sempre visando o desenvolvimento do potencial humano, a superação de limites, a ressignificação de crenças e por aí vai. Por aí vai. Eu costumo brincar quando eu falo de Enneagrama, digo, gente, Enneagrama é uma ferramenta um tanto quanto nova, né? Ela está começando agora, ela começou na Alexandria, né? Lá em 2000 a.C., eu digo, acho que já tá no jeito. E se eu pegar uma pessoa que participa de um curso de Enneagrama, Getúlio, nós temos o Enneagrama, nós temos o Enneagrama avançado, mas a pessoa que começa, ela vai olhar para o tipo, né? As pessoas, eu sou tipo isso, tipo aquilo. O que você me fala? Qual é a percepção que a pessoa tem do Enneagrama? Dela. Delmar, conta-se a história que certa vez alguns monges estavam carregando uma antiga estátua de Buda de barro. Era muito pesada, até que um deles escorregou e causou ali naquela imagem uma fenda, uma rachadura. E eles, muito curiosos, acabaram descascando aquilo ali, tirando algumas camadas, para ver o que tinha lá dentro, pois algo reluzia lá dentro. E descobriram que a imagem era de ouro. Havia sido revestida com barro para que ladrões, saqueadores, ao atentarem contra o templo, o santuário, não levassem aquela imagem. Assim somos nós. O Enneagrama pressupõe que nós nascemos na mais pura essência, com todos os recursos possibilitadores que nós precisamos para cumprirmos a nossa missão com consciência, leveza, paz e tranquilidade. Porém, em algum momento da nossa infância, algo aconteceu e a criança tem dificuldade de lidar com experiências traumáticas. Desenvolvemos nossas crenças logo na primeira infância. E uma crença muito grande foi ali solidificada. Eu tenho limites, isso eu consigo, aquilo eu não consigo. Outras crenças são reproduzidas ou foram trazidas para as nossas vidas por pais, por pessoas que cuidaram de nós. E isso vai nos cobrindo o nosso potencial. Você mesmo deve ter encontrado pessoas para as quais você olhou e disse, poxa, cara, você tem capacidade, você pode, você é capaz. E a pessoa ter se assustado com aquilo, mas como eu? Eu não imagino que eu seja assim. Mas... Isso aí, o que eu vejo com relação a isso, Getúlio, né, dentro de muitos treinamentos que a gente tem, o Você, que é a porta de entrada do Instituto, eu digo que é a nossa menina dos olhos, é onde as pessoas fazem essas descobertas. Ela chega lá, às vezes cheia de limitação, às vezes cheia de dogmas, de paradigmas, de padrões, e quando ela começa a se descobrir, ela abre um leque, né? Usando o quê? Usando a ferramenta da programação neurolinguística. Sim. Porque a PNL também te traz essa percepção dessas feridas, vamos dizer assim, desses registros lá do passado, e esses registros lá, quando nós ressignificamos, eu costumo dizer, uma criança de 6 anos não entendia determinada situação, mas eu trago aquela criança dentro de mim. Só que hoje, eu, um homem de mais de 50 anos, se eu voltar e olhar aquela situação, eu vou ter uma outra percepção.
Então a programação neurolinguística ela nos dá essa percepção. E o Eneagrama da mesma forma, só Sim. que com um contexto diferente. Sim, o Eneagrama nos ajuda então a tirar essa camada de barro, mas ela só sai, ela só vai se desgrudando a partir do momento que nós a aceitamos, respeitamos o papel que ela teve na construção da nossa identidade, ela surgiu para nos Ela foi proteger, necessária, extremamente tem necessária, que ser honrada. precisa ser honrada, mas entendemos os porquês e os porquês dos porquês. Aprendemos a entender, somos levados a perceber por qual motivo desenvolvemos algumas crenças. Perfeito. E a PNL vai nos ajudar na ressignificação, percebendo que nós fizemos o melhor que pudemos com os instrumentos e as ferramentas que tínhamos naquela época, mas não precisamos mais estar condicionados a fatores como crenças limitantes. Legal. Dentro do Eneagrama, Getúlio, o que a pessoa pode acessar? Se é assim que eu posso falar. A pessoa vai lá e, porque as pessoas saem do Eneagrama, né? Eu sou tipo 8, né? Mas a pessoa sai do que é esse tipo? Às vezes fica pensando que é um rótulo, e na verdade não é. É simplesmente uma tipificação para um autoconhecimento. Sim, o Eneagrama propõe 9 jeitos diferentes, distintos, de ser, de agir e de reagir. Cada um de nós tem esses 9 padrões, essas 9 maneiras diferentes de ser, agir e reagir. Só que uma tende a ser predominante. Nós propomos um alinhamento dos níveis neurológicos trabalhando a inteligência emocional. Lá vem a PNL de novo, né? Lá vem a PNL. Então, vamos propor inicialmente um alinhamento das nossas inteligências, principalmente a inteligência racional, emocional e prática ou instintiva. Qual eu uso mais, qual eu uso menos. A minha personalidade, o meu jeito de ser dentro do quadro proposto pelo Eneagrama, me leva a tender a agir de que forma, quais são as minhas predisposições. É bom salientarmos também que o Eneagrama não nos coloca numa caixa. Mas você tem 9 caixinhas ali e você descobre em qual caixinha você está. Mais que isso, você descobre as caixinhas dos outros, quem está em qual caixinha e quais as características de quem fica naquela caixinha. E o interessante, eu falo na prática, quando você... eu não sou um mestre em Eneagrama, esse é você, certo? Você, Getúlio. Mas eu aprendi muito com você e com os outros colegas do Eneagrama, com o Valdecir e com a Vivi, etc. Mas quando você começa a entender isso, eu uso lá os conceitos do Diamond, né? Que eu uso os arquétipos, eu uso os conceitos do Eneagrama, e aí eu começo a entender tudo isso, eu começo a entender com quem eu estou falando. Então eu sei que eu posso chegar para o Getúlio, como eu cheguei ali, Getúlio, o que você está fazendo? Ele, não, eu estou indo ali, você não vai fazer isso e vem aqui, vamos ali gravar. E ele, então vamos. Ou seja, eu sei que com o Getúlio, pelo perfil dele, ele aguenta a pancada. Você é tipo o que mesmo? né? Ali, tem que ser feito, vai ser feito. Eu sei disso. É o melhor? É o melhor para fazermos. Então, mas eu não posso agir com um tipo 2 assim. Sim. Por quê? Porque esse tipo 2 é uma personalidade mais delicada, exige, pressupõe mais delicadeza para se acessar. Então eu tenho que chegar para ter uma comunicação assertiva. Pro tipo 2 eu teria coisa importantíssima. Pro tipo 2 eu tinha que chegar e dizer assim, então, preciso muito de você. Você Sim. pode ir ali comigo e aí? E no Eneagrama nós vamos estudar a fórmula do feedback, o estilo de comunicação de cada tipo, como cada tipo geralmente se comporta, se comunica com os demais. Vamos ver também os estilos, mesmo que brevemente, a gente vê um pouco, dá uma pincelada sobre os estilos de liderança. Qual a tendência de cada tipo na liderança, como ele age, como ele reage na liderança. Levamos em conta também que pessoas são diferentes. Pessoas do mesmo tipo também são diferentes. Claro. Existem pessoas do mesmo tipo que estão em níveis diferentes de autoconhecimento diferentes. Um tipo 8 com autoconhecimento lá embaixo, como eu era há 20 anos atrás, é tiro, porrada e bomba. E bomba. Agressivo. Eu mando, eu faço. Hoje eu tenho toda essa agressividade, mas na medida certa, no contexto certo, no momento certo. É igual sal na comida. Se passar, atrapalha. Se faltar, também atrapalha. Então, se esse seu jeito agressivo e enérgico de ser, por um lado, te trouxe prejuízos quando você não tinha autoconhecimento,
principalmente nos relacionamentos Com interpessoais. certeza. Por outro lado, você é o que é e tem o que tem graças a essa força. Então ela não pode ser rejeitada. Não pode ser rejeitada, ela tem que ser aceita. Temos de abraçar nossas luzes e nossa sombra. Repete isso, nós temos que abraçar. Escute isso que o Getúlio vai repetir. Precisamos aceitar e acolher, abraçando tanto a nossa luz quanto a nossa sombra. Isso é fantástico, isso aí é show de bola. E o Enneagrama traz todo esse contexto. Sim, numa perspectiva de respeito ao ser humano. Isso é E fundamental. propomos que o Enneagrama seja usado como uma ferramenta, um instrumento de compaixão. Que possamos entender o outro, ver o outro como ele nos vê. Entendemos a lógica das diferentes percepções, enxergar, usarmos um pouco a lente do outro, como o outro me vê, como o outro me percebe. Isso faz toda a diferença no relacionamento. Vou te citar um exemplo simples. No casamento, por exemplo, às vezes o homem é agressivo, é realizador, é competitivo. A mulher é dengosa, é uma mulher um pouco arredia. Ela espera que o homem demonstre amor, mas ele acredita que está demonstrando amor, trazendo as coisas para dentro de casa, abastecendo, nutrindo, suprindo as necessidades, mas a necessidade dela é outra. Ela poderia ficar sem aquele vestido novo, sem aquela televisão nova, desde tivesse mais carinho. Então, se não houver esse entendimento, como o outro funciona e quais são as carências fundamentais de cada um, os medos fundamentais de cada um. Numa empresa. O pecado fundamental de cada um. E pecado, paixão. Gente, uma coisa muito interessante. As pessoas têm uma interpretação que nos foi implantada, né? Que pecado é algo errado. E na verdade, pecado vem lá da onde? De pécamo, né? De foco. Sim. Ou seja, você está com o foco equivocado. Errar o alvo. Errar o alvo. Literalmente errar o alvo. alvo. E aí, às vezes, a gente vive a vida errando o nosso alvo por não nós conhecermos profundamente. E muitas pessoas correm o risco, Delmar, de passarem por esta vida sem sentido pleno, sem saber o que estão fazendo aqui, fazerem muitas coisas sem sentido, às vezes dão cabo da própria vida, outras vezes morrem insatisfeitas, acreditando que a vida não valeu a pena. O segredo está olhar para dentro de si, descobrir e resgatar a sua missão, descobrir que os valores, aquilo que você precisa, não vai vir do outro. Ninguém vai te dar os recursos que você precisa. O outro pode te ajudar a acordar, te dar uma sacudida. Tá aí, Delmar. Acorda. Mas só você pode acessar esse banco de dados. Show! Getúlio, gratidão aí por esse bate-papo. Você que está assistindo esse vídeo, ou parte desse vídeo que às vezes você pegou no ar, se você quiser conhecer a ferramenta do Enneagrama, você entra na agenda aí do Instituto, nós temos vários cursos, são profissionais que conhecem do assunto e conhecem da programação neurolinguística e conhecem desse contexto, dessa junção. Eu falo assim, o Instituto conseguiu a magia. Sim. A magia, porque o Instituto conseguiu juntar programação neurolinguística, que é a nossa essência, que é quando nós viemos, né, a nossa caminhada, coaching, Enneagrama, constelações, e agora o Cal está trazendo aí esse conceito do Mindfulness para nós, que é aquela equilíbrio. O Mindfulness traz equilíbrio, eu resumo nessa frase. Então nós conseguimos fazer toda essa junção de recursos, por isso desse resultado, por isso que o Congresso está sendo um sucesso. Valeu, bom te encontrar aqui. Satisfação, Delmar, estar com você mais uma vez. Estava lembrando que nos conhecemos há tantos anos atrás. E lá no Master Coaching, lá com o saudoso Bernard Izzard. Saudoso, que muito nos ensinou. Passamos uns 15 dias, passamos um carnaval todo no Atibainha, fazendo formações e nos especializando para levar isso para as pessoas. E parabéns, Delmar, pelo trabalho que você também tem feito para no seu estado, Mato Grosso do Sul, onde eu tenho tido a oportunidade de visitá-lo ocasionalmente, sempre com aquele pessoal animado, aquele pessoal feliz. Lá é um pouco diferente. Você tem feito. Você teve em Brasília também com a galera. Em Brasília também. Foi uma grande satisfação, fui muito bem recebido lá. E onde eu vou, eu encontro rastros de luz que você deixou. Eu tenho uma história muito bonita, eu sou muito grato ao Bento, porque eu tenho uma história muito legal. Eu entrei lá quando o Instituto começou já existia há mais de 10 anos, mas quando o Instituto começou a dar um outro passo,
e eu tive a oportunidade de ajudar a abrir algumas portas, e isso é muito legal. E hoje eu vejo, e eu vou bater papo com alguns aí, eu vejo treinando, pessoas que foram meus treinandos hoje, são treinadores e vão palestrar aqui junto com a gente, é muito legal. E a abertura do Bento, principalmente para com o Enneagrama, me possibilitando implantar, trazer o Enneagrama para o Instituto. Posteriormente vieram outros treinadores. Hoje cada um faz o seu trabalho, tocando vidas, alcançando almas, tocando os corações. Isso é fantástico. E vamos em frente. Vamos Grande que abraço. vamos. Valeu. Abraço. Tamo junto.